Seja muito bem-vindo ao canal Terror e Chuva. Neste canal, você encontrará vídeos com relatos assustadores, acompanhados pelo som reconfortante da chuva, criando uma experiência relaxante para aqueles que o assistem. Recomendamos o uso de fones de ouvido para uma imersão completa. Se você apreciar o conteúdo, não se esqueça de deixar um like e, se gostar do canal, inscreva-se e compartilhe com seus amigos. Compartilhar o canal ajudará a aumentar o engajamento e permitirá que alcancemos um público ainda maior. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Boa noite, o meu nome é Gilcilene e sou moradora de Guajará-Mirim, Rondônia. Antes de contar o que aconteceu comigo e com a minha família, eu gostaria de dizer que tudo que será relatado aconteceu de verdade. Cada palavra, cada susto e cada aparecimento sobrenatural foi vivido por nós de verdade. Isso ocorreu no ano de 1996. Éramos 4 filhas e a situação não estava boa. Só que a situação ficou ainda pior quando o nosso pai simplesmente resolveu nos abandonar. Então ficou somente a minha mãe batalhando para sustentar 4 filhas sozinha. Mas graças a Deus tivemos muita ajuda do nosso avô, que mesmo com muita dificuldade, nos apoiava demais, tanto que ele conseguiu juntar um dinheiro suado e comprar uma casinha para nós morarmos. A minha mãe recebeu aquilo com muita alegria, pois naquela época a situação realmente não era fácil. Mesmo a casa ficando em um bairro muito mal visto, com históricos de roubos e tráficos de drogas, a minha mãe gostou bastante. O meu avô deu as chaves da casa e disse que o antigo dono já havia avisado as pessoas que moravam lá que elas teriam 30 dias para deixar o lugar, pois ele tinha vendido e os novos donos iriam morar lá. No local morava um casal de favor na casa, já que naquela época era comum as pessoas emprestarem casa para outras pessoas morarem por um tempo para que elas não ficassem desabitadas. Só que como meu avô comprou a casa, eles teriam que sair o mais rápido possível. E passados os 30 dias, a minha mãe e o meu avô foram até o lugar para limpá-lo e consertar o que precisasse. No entanto, quando chegaram lá, tiveram uma surpresa nada agradável. O casal ainda estava na casa, como se nada tivesse acontecido, e não fazia sequer um movimento que indicasse que eles iriam embora. A minha mãe foi até a porta, se identificou como a nova dona da casa e educadamente perguntou ao casal quando eles pretendiam sair do imóvel. No entanto, o homem que estava lá sequer a respondeu. Então eles foram até o vendedor e disseram que o casal não iria sair do lugar. O antigo dono disse que a casa era dele e que seria uma boa ideia a justiça resolver isso. O juiz então determinou que o casal teria um prazo de 60 dias para sair da casa, e essa seria a sua última decisão. Nesse tempo que tiveram que esperar, a minha mãe já não acreditava mais que o casal sairia do lugar. Então, passados os 60 dias, ela foi com meu avô novamente, e quando chegaram, o homem os ameaçou de morte, dizendo que se eles não fossem embora, iriam morrer ali mesmo. A minha mãe então foi até a delegacia e saiu de lá com uma ordem de despejo na mão. A polícia foi até o lugar e forçou o casal a sair da casa. E o homem que morava lá olhava para minha mãe com uma raiva tão grande
que parecia nem ser desse mundo. Enfim, a minha mãe pôde ter a nossa casa e as minhas tias passaram 3 dias inteiros limpando o lugar, pois era inacreditável a quantidade de sujeira que havia e não sabiam como alguém poderia morar num lugar tão sujo como aquele. No entanto, nos mudamos e foram dias de muita alegria, pois estávamos em nossa tão aguardada casa. Na parte de baixo, tínhamos a sala, cozinha, banheiro e quintal, que no caso ele não era cercado. Na parte de cima era de madeira e tinha uma escada que rangia muito a cada degrau que subíamos. Lá em cima era o local onde nós dormíamos. Após uns 15 dias morando lá na casa, tudo estava bem, até que em uma noite a paz começou a dar lugar ao terror. Naquela noite a minha mãe fez exatamente como em todas as noites. Fechou as portas do andar de baixo, apagou as luzes e depois subiu e nos cobriu e foi se deitar logo em seguida. Então ela apagou a luz e se deitou, virando-se de lado. Nisso, uma voz bem perto do seu ouvido disse: "Não adianta se virar, eu vou te pegar." Quando a minha mãe escutou aquilo, ela deu um pulo da cama e acendeu as luzes. Ela ficou procurando por todos os lados, mas não viu ninguém. Então ela voltou a se deitar novamente e não apagou mais as luzes. Ficou lendo um livro, pois não conseguia mais dormir de tão nervosa que ela estava. Quando ela finalmente pegou no sono, sonhou com meu avô pendurado de cabeça para baixo, coberto de sangue. A minha mãe disse que nunca havia tido um pesadelo tão real como aquele. Então ela, chorando, começou a orar e a pedir proteção a Deus, pois aquilo não parecia ter sido apenas um sonho. Depois dessa noite, as coisas só pioraram. A minha mãe todas as noites via vultos, ouvia vozes e barulhos, e sentia também uma presença perto dela dentro do quarto. Até então, ela não nos contava nada e vivenciava tudo aquilo bem quietinha, pois ela não queria que nós soubéssemos. Até aí, apenas ela via e ouvia. Só que chegou um momento em que eu e as minhas irmãs começamos a vivenciar esse pesadelo. Uma noite estávamos no quarto, a minha irmã mais velha, que dormia em uma cama, a outra que dormia no beliche da parte de cima, a minha irmã gêmea, que dormia no beliche na parte de baixo, e eu dormia em uma outra cama com uma gaveta na lateral. Faziam apenas alguns minutos que a nossa mãe havia apagado a luz, mas a claridade da lua clareava um pouco a escuridão pela janela. Foi quando eu senti como se alguém estivesse sentado na minha cama, bem pertinho de mim. Quando olhei, o colchão estava baixado, como se realmente estivesse alguém ali. Ao ver aquilo, eu comecei a gritar e acordei a todos na casa. A minha mãe veio correndo. Eu contei o que estava acontecendo. Então ela nos contou o que já estava vendo, e havia cerca de uns 3 meses. Passados alguns dias, toda a família na casa já estava vendo e ouvindo coisas estranhas. Estava impossível viver ali, até que uma noite nós estávamos no quarto e a minha mãe veio correndo brigando conosco porque estávamos fazendo tanto barulho. Nós ficamos olhando para ela sem entender o porquê, pois nós não estávamos fazendo nada. Ela perguntou quem que estava fazendo o barulho. Foi quando escutamos as garrafas caindo no chão da cozinha e os copos de vidro junto com as panelas. Na verdade, tudo estava caindo no chão da cozinha, como se alguém tivesse jogado eles por todos os lados. A minha mãe, assustada, acendeu as luzes e saiu correndo até lá embaixo. Só que, para nossa surpresa, nada estava no chão, absolutamente nada. Estava tudo no lugar, como se nada tivesse acontecido. A minha mãe disse que não aguentava mais tudo aquilo
e disse que pela manhã pediria para um padre fazer uma oração na casa, pois aquilo já estava passando dos limites. Depois de alguns dias o padre veio e fez a oração e tudo se acalmou por um tempo. Só que depois ficou ainda pior. Toda noite ouvíamos alguém subir a escada perfeitamente e ir diretamente para o quarto da nossa mãe. Escutava-se o som dos passos subindo as escadas todas as noites. Então nós corríamos para o quarto da nossa mãe e ficávamos a noite inteira com as luzes acesas. Depois disso, a minha mãe chegou a chamar um pastor, uma benzedeira e até uma mãe de santo para virem à casa. Mas as coisas até que melhoravam apenas por alguns dias e depois pioravam. A mãe de santo chegou a dizer que na nossa casa existiam 4 espíritos, mas que deveríamos ter cuidado apenas com um, que era do antigo dono. Era como se ele não gostasse que estivéssemos ali. Então ele fazia de tudo para que fôssemos embora. Com tudo isso acontecendo, a minha mãe já estava perdendo as esperanças, pois não tínhamos para onde ir. Aquela era a nossa casa, e quando tentávamos contar para as pessoas o que estava acontecendo, elas não acreditavam. Diziam até que era invenção nossa, principalmente os nossos tios. Eles alegavam que essas coisas que vimos era fruto da nossa imaginação. Então a minha mãe pediu para que um dos meus tios passasse uma noite lá para ver com os próprios olhos o que estávamos passando. E ele veio. Ele era um militar acostumado com o perigo e afirmava não ter medo de nada desse tipo de coisa. Então, na noite em que ele estava lá, fomos dormir mais tranquilos, sabendo que ele estaria no andar de baixo. Então subimos e apagamos a luz, enquanto ele arrumou uma rede e ficou deitado assistindo TV. Depois de um tempo, já estávamos dormindo, quando de repente fomos acordados com os gritos de desespero dele. Corremos pelas escadas. Foi aí que vimos ele paralisado na cozinha, com a porta da geladeira aberta e olhando fixamente para a mesa. Ele dizia que não ficaria mais nem um minuto e que já estava indo embora, pois aquilo era demais para ele. A minha mãe, desesperada, perguntava o que havia acontecido. E só depois de um tempo, depois que meu tio se acalmou um pouco, que ele falou: eu estava lendo uma revista e fui até a cozinha comer alguma coisa, então peguei um prato e coloquei na mesa junto com a revista. Ao me virar para abrir a geladeira, foi aí que misteriosamente meu prato caiu no chão do nada, junto com a toalha grossa que estava em cima dele. No entanto, a revista não caiu, ela ficou lá, como se tivesse alguém segurando. Então as páginas começaram a virar sozinhas. Foi aí que eu gritei e vocês chegaram. Olha, vou dizer um negócio para vocês. Eu não fico mais um minuto sequer nesse lugar. A cada dia naquela casa era um tormento. Parecia que tudo conspirava para nos fazer irmos embora. O problema era que não tínhamos para onde ir. Então, tínhamos que suportar tudo aquilo, noite após noite. No outro dia, o nosso tio caçula ficou sabendo o que havia acontecido na noite anterior e veio até nós, passando o dia e a noite conosco. Ele nos dizia que gostaria de ver essas coisas com os próprios olhos para poder acreditar. No entanto, o avisamos sobre o que havia acontecido com nosso tio Chagas. Mesmo assim, ele disse que não tinha medo e que gostaria de ver algo sobrenatural. Então, quando a noite chegou, ele armou a rede perto de uma coluna que sustentava a casa e ficou ali assistindo TV, enquanto nós fomos para os quartos. Só que antes de subir, a minha mãe pediu para que ele deixasse as luzes acesas, caso acontecesse alguma coisa. Ele olhou para ela, sorriu e disse: eu não tenho medo do escuro, pode apagar. Então a minha mãe apagou as luzes e subiu logo em seguida. Algumas horas depois acordamos com os gritos desesperadores do nosso tio.
e vinha no andar de baixo. Assim que acendemos a luz, vimos que ele estava agarrado na coluna da casa e gritava como um louco, pois tamanho era o seu pavor. A minha mãe o acalmou e em seguida perguntou o que havia acontecido, e ele nos disse: eu estava cochilando quando eu senti a rede balançar. Eu pensei que fosse algum de vocês tentando me deixar com medo, mas a única coisa que eu falei foi: para de brincadeiras. Só que a rede começou a balançar novamente, sendo que mais forte. E aí eu repeti: para que eu sei que é vocês. Só que com o tempo, eu percebi que era algo sinistro que estava ali, pois tinha uma mão enorme e peluda e me puxou pelo braço tentando me arrastar. Foi aí que eu tentei me segurar, mas a mão era muito forte. Era como um gorila gigante que quisesse me levar dali. Depois de hoje, eu nunca mais duvidarei de nada que venha de vocês. E vou até ajudar vocês a encontrar um outro lugar para vocês morarem, porque aqui não tem condições. Muitas outras coisas estranhas aconteceram naquele lugar, como por exemplo as portas que se batiam do nada e os passos de pessoas que ficavam perambulando pela casa durante a madrugada, sem contar com os vultos que eram bem assustadores. Enfim, foram 6 anos de terror que eu vivi naquela casa com a minha família, até que a minha mãe finalmente conseguiu vendê-la. Nos mudamos para uma casa vizinha dos nossos avós, mas até hoje, as minhas irmãs e eu temos pesadelos com aquele lugar. No entanto, nunca mais vimos ou ouvimos algo de estranho. Anos depois, descobrimos que o casal que morava lá antes da gente praticavam coisas estranhas na casa, desde marcações com giz nos pisos e sal pelas portas da casa, como era também colocado em tigelas galinhas mortas. Eu espero nunca mais passar por algo parecido, e não desejo a ninguém o que a minha família viveu. Aquela casa era sem dúvidas um lugar onde o mal vivia. Infelizmente, viveu com a gente. Boa noite. Pedro e Antônio foram criados na mesma rua, ao final da qual havia um pequeno cemitério, pequeno mesmo, assim como a cidade que não passava de 1000 habitantes. Eles costumavam a brincar por lá durante o dia, apesar das advertências das mães, pois elas sabiam respeitar o Campo Santo e não gostavam nem um pouco de ver os meninos chegarem em casa carregando as flores que tinham surrupiado de um enterro. Assim que começaram a crescer um pouco mais, foi dando aquela vontade doida de experimentar coisas novas e desafiar o medo. E uma delas era sentir até onde ia o próprio pavor. Com o coração disparado e a respiração acelerada até quase não caber mais nos pulmões, assim como os olhos arregalados ao ponto de pular para fora. E muitas das vezes dava vontade até de rir e gritar ao mesmo tempo. Aos poucos, começaram a explorar o cemitério ao anoitecer. Pedro, que sempre foi o mais medroso, mal conseguia permanecer ali por 2 minutos e já queria voltar. Além de uma lâmpada meio que mortiça pendurada acima do portão, não havia mais nenhuma luz dentro do local. Era preciso acostumar os olhos com a escuridão, e só então conseguiam enxergar alguma coisa. E mesmo assim, apenas sombras. Porém, o pior era o silêncio absoluto que fazia com que qualquer ruído parecesse imenso. Um mosquito zumbindo, rato passando, sapos coachando, vento assobiando, folhas das árvores farfalhando, tudo soava amplificado. Um dia o Antônio acabou tropeçando numa cruz que ainda não tinha tido tempo de ficar bem agarrada ao chão. Seu pé enganchou na madeira e ele caiu de bruços na terra fofa e úmida que havia sido posta ali naquele dia. O Pedro, tomado pelo pavor, tentou agarrar o amigo,
e, na escuridão, acabou cravando as unhas das mãos geladas em seu tornozelo. Antônio nem teve tempo de pensar. Foi no reflexo, no que sentiu a mão nervosa tentando agarrar o seu pé, ele desferiu um coice tão forte, daqueles de arrancar até defunto da cova, que acertou em cheio o queixo do Pedro, que na escuridão e no susto, nenhum dos dois sabia direito o que estava acontecendo. A única coisa que eles tinham certeza era que seria preciso sair dali o mais rápido possível. Só ao chegarem na rua que puderam entender o que tinha de fato acontecido. O queixo aberto do Pedro não deixava nenhuma dúvida com relação à assombração que tinha tentado agarrar o amigo. O Antônio, que agora estava cheio de adrenalina por causa da situação, falou para o Pedro: "Cara, você viu isso? Eu meti o pé na cara daquela alma penada, rapaz. Que pancada forte que eu dei." O Pedro, pau da vida, falou: "Coisa nenhuma, seu idiota. Você deu foi um coice na minha cara, seu infeliz bisonho. Você quase que me desmaiou lá, rapaz." "Ah, Pedro, você me desculpa, mas eu achava que era assombração. E se fosse ela, então eu teria dado o coice nela do mesmo jeito," afirmou o Antônio convencido. Ninguém mais segurava o convencimento do cara, agora já até acreditava e contava para quem quisesse ouvir que foi mesmo a mão do defunto enterrado naquele dia que tinha agarrado seu pé. Dias depois, os dois estavam novamente passando diante do cemitério. Eram por volta das 11 horas da manhã e ali chegava mais um enterro. O Antônio, vendo aquilo, então sugeriu: "Vamos lá ver?" E o Pedro concordou. Era uma noiva, ainda vestida de branco, que tinha morrido no dia do casamento, antes mesmo de começar a cerimônia. Eles então resolveram acompanhar o sepultamento só por curiosidade e também porque a falecida era linda. O caixão já tinha baixado a sepultura e o coveiro jogava a terra por cima, quando de repente um rapaz completamente transtornado, provavelmente sendo noivo, deu um passo à frente e jogou a aliança dentro da cova. O Pedro e o Antônio ficaram por ali um tempo, comentando o jeito das pessoas e fazendo piadas, até que todos se foram. E quando já se preparavam para partir também, o Pedro viu algo brilhando ao pé da cruz que era de cor branca. Ele se aproximou mais e constatou que era uma aliança que tinha sido enterrada ali só pela metade. Mais tarde na escola, o Antônio sugeriu: "E aí, vamos voltar lá para pegar aquela aliança? Aquilo lá é ouro, dá para vender." O Pedro, já cansado das exibições do amigo, teve então uma outra ideia. "Faz o seguinte, hoje à noite você vai buscá-la." E completou: "Você vai sozinho." "O que é isso, cara? Você está brincando comigo?" E o Pedro falou: "Ué, você não é o herói que chutou a cara do defunto recém-enterrado, rapaz? Não é isso? Você não é o destemidão do pedaço? Pois vai lá à noite, eu vou avisar o pessoal, e dessa vez vai ter plateia de verdade." Antônio ainda tentou escapar, mas já não teve mais jeito, pois o Pedro já estava convocando a turma para o espetáculo. E o menino não se atrasou. Afinal, agora não poderia voltar atrás, pois além de mentiroso, ele também poderia ser chamado de covarde. E passou pelo grupo com um olhar superior e mergulhou na escuridão. Na verdade, ele estava morto de medo por dentro. Nesse dia não estava tão escuro como da outra vez. Era melhor para enxergar o caminho e chegar mais rapidamente à sepultura da noiva. Sendo que dessa vez, o Antônio estava sozinho. De onde estava, ainda podia ouvir ao longe as risadas dos companheiros. No entanto, com o vento e o silêncio da noite, as vozes chegavam distorcidas, como se viessem mesmo de um outro mundo. Ele então decidiu ser rápido e não desviar o seu pensamento do objetivo.
Ele caminhou até a sepultura da noiva e logo viu o anel. Seria impossível não ver, pois, embora a luz da lua fosse pálida, a aliança brilhava como se refletisse no sol, e sem nem pensar direito no que fazer, ele estendeu a mão e pegou a joia. O problema é que os meninos viram tudo de longe, e a Mariana, uma das meninas do grupo, resolveu então fazer uma gracinha e engrossou a sua voz e disse: "Ô Antônio, me dá o seu dedinho que eu vou pôr a aliança nele. Venha, meu amor." Era apenas uma piada, mas com a distância e o silêncio e o vento da noite, o som chegou distorcido no ouvido do Antônio. Parecia mesmo que a noiva havia falado com ele, e toda a sua coragem que tinha controlado até aquele momento eclodiu com uma bomba de adrenalina. Ele só não berrou porque a garganta estava tão contraída que nem som sairia dali. Ele chegou ofegante ao portão e olhou para o grupo e estendeu a sua mão com a comprovação de sua coragem. Mas a mão estava vazia, pois na correria havia perdido a aliança, mas nem se importava tanto assim. O que ele queria mesmo era chegar em casa e dormir para esquecer aquela noite. No começo não parecia tão difícil. A sua mãe já dormia, mas tinha deixado um lanche sobre o fogão, e aos poucos a sensação do achocolatado morno descendo pela garganta foi reduzindo a velocidade das batidas do seu coração, e o sono em seguida foi logo chegando. E subitamente ele acordou no meio da noite. O quarto estava gelado, que não era comum naquela época do ano. Não havia vento e a janela estava fechada, e ainda assim a temperatura caía a cada minuto, a ponto de provocar-lhe calafrios. Então veio o medo concentrado, como se todo o pavor das aventuras da noite chegasse de uma só vez. Ele sentiu-se observado. Fechou os olhos com força, pois ele sabia o que viria se os abrisse. Ele tinha certeza, era ela, a noiva. Ele podia sentir a sua presença, aqueles seus olhos vazios, cravados nele, seu corpo imóvel em pé no quarto. E dessa vez não era nenhuma brincadeira da Mariana, era a voz da morta mesmo, que ficaria bem audível. "Me devolva a minha aliança." No momento seguinte, o quarto já recuperava sua temperatura e tudo parecia tão completamente normal que o próprio Antônio chegou a acreditar que ele tinha tido apenas um pesadelo. Na noite seguinte, o mesmo aconteceu. Pedro e Antônio voltaram ao cemitério, mas perderam o dia tentando encontrar a tal aliança. Parecia que ela havia sido tragada pela terra. A aparição tornou-se mais frequente por mais 4 noites seguidas, sempre igual. E finalmente, na sexta-feira à noite, a noiva disse: "E se você for até minha sepultura amanhã à meia-noite e me pedir desculpas, prometo que eu não volto nunca mais. Mas tem um porém: vá sozinho." E na noite seguinte cumpriu com o prometido. Dirigiu-se sozinho ao cemitério, enfrentou a escuridão e o pavor e chegou ao local do encontro marcado. Realmente pretendia pedir desculpas à noiva. Além disso, pensava em rezar alguns Pais Nossos e Ave Marias como garantia. Mas assim que se aproximou da sepultura, sentiu o já conhecido ar gélido gelar sua espinha. Ele não tinha coragem de olhar para trás, pois ele sabia que ela estava ali e que não o deixaria fugir. Ele queria falar e não podia, queria gritar e não podia, queria respirar, mas até isso era impossível. Então ele correu de olhos fechados para não ver o que sabia que estava lá. Correu tropeçando enlouquecido, estendendo os braços para a frente, como se pudesse se agarrar em alguma salvação. Correu sabendo que nunca mais conseguiria dormir
e subitamente sentiu que o seu pé havia batido em algo, e no momento seguinte, o seu rosto estava mergulhado em um monte de terra recém-removida. O cheiro de morte entrou profundamente em suas narinas. Ele queria se levantar, mas o pavor o imobilizou. Então dobrou os joelhos tentando ficar de quatro, para em seguida ficar de pé, mas um puxão forte o derrubou novamente de bruços. Foi então que ele ouviu um baque surdo e sentiu uma dor terrível no dedo anelar da mão esquerda. Em seguida, percebeu que a criatura havia partido. Ele se levantou devagar, olhou para sua mão esquerda, onde seu dedo havia sido arrancado, enrolou uma camisa em sua mão toda ensanguentada e foi andando lentamente para casa. Pela primeira vez em muitos dias, sentiu que chegaria em segurança e deixou que a sua mãe cuidasse do ferimento. Ele bebeu um copo de achocolatado morno e foi para a cama, adormecendo logo em seguida. Ele estava exausto. No meio da noite, no entanto, os seus olhos se abriram como se alguém tivesse acionado o interruptor. A mulher estava parada à sua frente, mas agora ela sorria. Era um sorriso vazio e isolado do resto do corpo, que permanecia completamente inexpressivo. Dessa vez, a mão esquerda não estava caída ao longo do corpo. Ela acenava para ele, como se desse um tchauzinho em câmera lenta. Antônio não podia deixar de notar que o dedo esquerdo da noiva exibia uma reluzente aliança de ouro. Isso serviu para que ele e o seu amigo nunca mais brincassem no Campo Santo, e muito menos com as almas que ali descansavam.